Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e essa é a nossa série, o Portfólio de Respeito para a Ciência de Dados, onde em 7 episódios eu vou mostrar para você como construir um portfólio de respeito, que é impossível de ser ignorado pelos recrutadores. Esse é o nosso episódio 6 e nesse episódio eu vou mostrar como que você estuda ciência de dados ou como que você demonstra a sua capacidade de resolver problemas de dados usando os portfólios de projeto de maneira cíclica. Lembrando que na próxima segunda-feira eu vou terminar essa série com um grande evento de 3 dias que vão acontecer nos dias 26, 27 e 28, às 8 horas da noite, aqui mesmo no canal do YouTube, onde eu vou passar 3 dias com você mostrando no detalhe quais são os projetos de portfólio que vão te dar a experiência necessária para você entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível. E vou falar também nos detalhes sobre como, por exemplo, os 11 elementos que todo projeto de portfólio precisa para ser irresistível. Então, se você gostou da ideia, se inscreve aqui no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreve no canal também, deixa seu like e bora pro vídeo. As etapas de um projeto de ciência de dados. Antes de nós entrarmos no detalhe sobre como demonstrar a sua capacidade de resolver problemas utilizando seus conhecimentos de ciência de dados, vamos recapitular bem rapidamente quais são as etapas de um projeto de portfólio. Quem já está há mais tempo me acompanhando aqui no canal sabe que eu sempre trago esse assunto à tona, porque é muito importante a gente saber quais são as etapas necessárias para construir um projeto de ciência de dados que você vai fazer para construir o seu portfólio de projetos e também você vai fazer dentro da empresa quando você já se tornar um cientista de dados. Quais são essas etapas então? Primeira etapa é a questão de negócio. Alguém chega para você com algum problema ou você identifica uma oportunidade de criar uma solução com dados para alavancar algum resultado da empresa através das métricas que você vai começar a acompanhar diariamente. Depois que você definiu qual que é o problema que você quer solucionar, você precisa dar um passo para o lado, identificar realmente qual é a causa raiz desse problema e começar a planejar a sua solução. Como que você vai entregar a sua solução? Quais são as etapas que você precisa para construir essa solução e fazer um mapeamento das fontes de dados, onde estão os dados que você precisa para modelar. Depois que você entende e faz um planejamento da sua solução, você começa a coletar os dados, que podem estar armazenados em bancos de dados, em sites, em APIs, ou até mesmo dentro de arquivos do Excel ou arquivos de CSV que você precisa recuperar para ter realmente a sua base de dados na qual você vai trabalhar para construir a sua solução. Depois que você coletou esses dados, você precisa fazer uma limpeza nos dados, ou seja, você precisa detectar a presença, por exemplo, de outliers e até mesmo ter alguma forma de substituir dados faltantes para que você possa realmente ter um dado limpo, né? Remover todas as inconsistências de negócio e aí, a partir disso, você começar a fazer a sua análise exploratória de dados. A análise exploratória de dados ela tem 2 grandes objetivos. O primeiro é gerar insights acionáveis para o time de negócio e o segundo é estudar o espaço de dados, prestando muita atenção no impacto dos atributos, os impactos que os atributos têm em cima da sua variável resposta. Muitos projetos de ciência de dados eles acabam terminando aqui, porque o time de negócio às vezes precisa de um insight para tomar uma decisão e não de um algoritmo de machine learning. Então saber fazer uma análise exploratória de dados muito bem feita é crucial para um cientista de dados, porque ele acaba resolvendo muitos problemas com isso, sem necessariamente criar algoritmos de machine learning. Bom, se você decidiu fazer então um algoritmo de machine learning, treinar um algoritmo de machine learning como a sua solução, a próxima etapa é preparar os seus dados de forma com que os algoritmos de machine learning consigam aprender. É basicamente fazer algumas transformações ou fazer alguns encoders, que é a conversão de dados categóricos para dados numéricos. Depois que você tem esse conjunto de dados pronto para ser utilizado pelos algoritmos no treinamento, é a hora de efetivamente treinar os algoritmos de machine learning. Depois que você treina os algoritmos de machine learning, nós entramos numa etapa que é a avaliação do algoritmo. É aqui que a gente calcula, a gente mede a performance do algoritmo de machine learning e também a gente faz a conversão de performance técnica para performance de negócio. Então o seu algoritmo está com 70% de acurácia, mas quanto 70% de acurácia vai refletir financeiramente na empresa? Quantos milhões incrementais o seu modelo com 70% de acurácia vai trazer no final do mês? Essa é uma decisão entre você continuar com esse projeto e ir para um próximo projeto. Porque, por exemplo, se você aumentar 10% de acurácia e você dobrar o faturamento da empresa, talvez seja melhor continuar nesse projeto. Então é nessa etapa aqui que a gente tem essa conversão.
E por último, a gente publica o nosso algoritmo treinado em alguma cloud para que outros sistemas ou pessoas ou ferramentas de visualização possam acessar essas predições e consumir esses resultados, esse conhecimento gerado pelo algoritmo treinado. Bom, agora essas etapas, quais são as etapas que a gente vai utilizar para construir os nossos projetos de portfólio? E como o projeto de portfólio ele é uma demonstração da sua capacidade de resolver problemas com aquilo que você sabe, obviamente você vai precisar passar por todas essas etapas. As etapas da coleta de dados até o modelo de produção é exatamente a mesma dos projetos de estudo, porque é no projeto de estudo que o seu foco está em aprender as técnicas, aprender as ferramentas, aprender os métodos. Aqui o seu foco está em pegar um problema, entender esse problema e construir uma solução de dados para que, se a empresa utilizar a sua solução, ela vai resolver um problema, ela vai trazer mais dinheiro, vai aumentar o faturamento, vai diminuir o custo, vai fazer melhores tomadas de decisão. Então você vai ter que utilizar todas as etapas. Como eu já falei sobre a coleta de dados até a publicação do modelo no episódio passado, aqui eu vou falar exclusivamente sobre a questão de negócio, tá? Então, quais são os possíveis tipos de questões de negócio que você pode fazer ou realizar para demonstrar realmente a sua capacidade de resolver problemas como um cientista de dados que ainda não está dentro da empresa, mas é claro, a mentalidade aqui é: se você consegue resolver os mesmos projetos que os cientistas de dados resolvem dentro das empresas, por que você não está qualificado para trabalhar dentro da empresa junto com eles? Então esses são os projetos que você precisa ter no seu portfólio, onde a gente vai entrar em mais detalhes no nosso workshop, mas eu quero já adiantar aqui para vocês. Bom, questões de negócio e o entendimento do negócio. Você pode criar, por exemplo, projetos para responder quais imóveis a empresa deveria comprar e qual seria o preço da compra a fim de maximizar o lucro na revenda. Então você tem uma empresa que o business model dela, o modelo de negócio é comprar imóveis, fazer reformas e depois revender esses imóveis. Mas por qual preço essa empresa deveria comprar um imóvel e quais esses imóveis? Depois, por qual preço ele deveria vender esses imóveis e quais são esses preços que maximizem o meu lucro? Então é um projeto de portfólio muito legal para você ter. Outro problema de negócio que você pode trabalhar é o seguinte: previsão de quando ocorrerá uma falha de uma turbina. Se a gente conseguir prever isso, a gente poderia minimizar o custo de máquina parada fazendo um planejamento de manutenção preventiva. Ou seja, você tem máquinas que têm muitos sensores, onde você consegue coletar esses dados e você consegue usar técnicas para prever quando aquela máquina ela vai quebrar. E quando a máquina quebra, a produção ela para porque a máquina ela faz uma operação que depende de outras máquinas que estão subsequentes. Então, quanto menos a máquina ficar parado, mais produção de peças você tem, então mais faturamento da empresa tem, porque ela vai conseguir cumprir os pedidos que ela prometeu. Então, você como engenheiro de confiabilidade, se você conseguir prever quando que uma máquina vai quebrar, você consegue planejar uma manutenção preventiva para que os técnicos eles parem aquela máquina antes dela quebrar e você consiga trocar as peças que provavelmente fariam aquela máquina parar. Assim você consegue ter um planejamento de manutenção preventiva, diminuindo o custo de tempo de máquina parada. Então esse é um grande projeto de portfólio que você pode fazer também. Outra questão de negócio que você pode criar uma solução é a seguinte: previsão de venda das próximas 6 semanas de cada loja de uma rede de farmácias ou uma rede de supermercados, por exemplo. Se você tiver antecipadamente quanto que a sua loja vai faturar nas próximas 6 semanas, você poderia, por exemplo, investir em uma reforma, sabendo que o faturamento ele vai ser antecipado. Então o cenário aqui é: eu preciso fazer uma reforma, ou eu preciso investir mais em marketing, ou investir em novos produtos. Se eu tiver a previsão do faturamento das próximas 6 semanas, eu consigo já fazer um empréstimo ou antecipar alguma reforma, sabendo que nas próximas 6 semanas eu vou ter aquele dinheiro de volta para pagar o meu empréstimo, e assim eu consigo acelerar uma melhoria na minha loja, por exemplo. Então é um ótimo projeto para você colocar no seu portfólio. Um outro problema de negócio que você pode criar uma solução é o seguinte: classificar comentários de clientes para detectar se ele está satisfeito ou não com o produto. E aí, uma vez que você tem essa detecção, você consegue entrar em contato com essa pessoa não satisfeita. Então, quando a pessoa deixa um comentário sobre o seu produto, se você tem um classificador que consegue dizer se aquele comentário ele é bom ou ele é ruim, ou qual que é o sentimento da pessoa
ao escrever aquele comentário, você poderia separar as pessoas que estão com um sentimento ruim, que estão com uma má experiência de uso no seu produto ou de compra também. Você poderia endereçar essas pessoas para um time de Customer Happiness ou de Customer Experience. Essas pessoas elas vão primeiro avaliar a causa da pessoa não estar satisfeita com a compra ou com o produto, endereçar isso para o time de produto para que eles melhorem e também poder entrar em contato com essa pessoa para que essa pessoa não fale mal da sua marca no futuro. Uma vez eu fiz uma análise que uma pessoa falando mal do seu produto, ela pode até fazer com que 7 pessoas não comprem o seu produto. Então é extremamente relevante você ter um tratamento para essas pessoas. Então fazer uma previsão se essas pessoas estão satisfeitas ou não é um ótimo projeto para o seu portfólio. Outro projeto que você pode criar também é uma previsão do faturamento da empresa. Então vamos conseguir bater a meta? Estamos longe ou perto disso? Então na empresa você tem os investidores que emprestam dinheiro para o empreendedor. Esse empreendedor ele vai dar direcionamento para esse dinheiro, seja crescimento, seja contratação, seja criação de novos produtos. E claro, baseado nisso e baseado na comunicação com os investidores, ele tem uma meta de faturamento da empresa. Essa meta é uma meta dada, essa meta ela vai ser transformada depois em metas para cada um dos times. Mas se você fizer uma previsão do faturamento da empresa, será que a previsão está dizendo que a empresa vai bater a meta? Se vai bater a meta, legal, o que a gente pode fazer a mais? Mas se não vai bater a meta, o que eu preciso fazer agora para que a minha previsão diga que eu vou bater a meta no final do mês? Então fazer a previsão de faturamento é extremamente importante para saber se as ações que você está fazendo na empresa, elas vão gerar o resultado esperado ou combinado com os investidores, que nada mais é do que a famosa meta. Então fazer uma previsão de faturamento é extremamente importante. Outro projeto que você pode colocar no seu portfólio é calcular a probabilidade de um paciente desenvolver uma doença baseado no seu histórico de exames. Se você conseguir fazer isso antecipadamente, você pode antecipar um tratamento precoce, por exemplo. Então, se você pega todo o histórico do diagnóstico e de exames da pessoa, se você conseguir calcular a probabilidade dessa pessoa vir a desenvolver uma doença, você pode iniciar um tratamento precoce, que vai ser mais barato para o Sistema Único de Saúde, mais barato para a pessoa e vai conseguir salvar muito mais vidas. Então, fazer uma probabilidade de desenvolvimento de doença é super importante, é um projeto muito legal para você colocar no seu portfólio também. Outro projeto que você pode colocar no seu portfólio é a detecção de fraude de cartão de crédito no momento de compra. Então, será que esse gasto é um comportamento esperado pelo consumidor? Você deveria pegar todos os seus consumidores e você calcular uma curva esperada de consumo para cada um deles. E aí, toda vez que a pessoa ela passa o cartão de crédito, você compara aquele valor com esse consumo e vê se a pessoa realmente está dentro do consumo esperado ou se é um consumo fora. E se esse consumo está fora do esperado, será que ele pode ser uma fraude, por exemplo? Você deveria pelo menos adicionar um alerta. E fraude é uma das grandes vazamentos de faturamento da empresa, onde a empresa perde mais dinheiro. Então, no mundo existem bilhões e bilhões de dinheiro perdido pelas empresas através de fraudes. Então, se você conseguir economizar 1% ou reduzir em 1% a fraude, você vai ter uma contenção de custos gigantesca dentro da empresa. Então, muito importante ter detecção de fraude como um projeto para o seu portfólio. Outro projeto que você pode trabalhar, por exemplo, é a probabilidade do cliente entrar em churn, ou seja, qual a chance do cliente não renovar o contrato anual. Ou seja, quando o cliente está na sua base, se a sua empresa ela fornece um serviço de contrato anual, como por exemplo as operadoras telefônicas, é super importante você saber antecipadamente se esse cliente ele vai renovar o contrato com você ou se ele vai para uma outra empresa. Porque em mercados que são saturados, é muito difícil você ter novos clientes e é muito mais caro você tirar um cliente que está de uma outra operadora, por exemplo. E é muito mais barato você manter os seus próprios clientes. Então, se você tivesse um score dizendo qual que é a probabilidade da pessoa ir para o concorrente, você poderia fazer ofertas antecipadamente para manter essa pessoa. Oferecer desconto, oferecer melhorias no serviço, oferecer alguma coisa que faça com que a pessoa fique dentro da sua, continue sendo o seu cliente. Outro projeto que você pode trabalhar é a propensão de compra. Então, se eu, dentro da minha base, eu tenho os meus clientes e eu consigo calcular a propensão de compra desses clientes para um novo produto, eu consigo oferecer um novo produto para eles. Então, o time de produto ele desenvolve novos produtos, ele precisa ofertar isso para a base de clientes. Só que essa base de clientes ela é enorme. Então, quais são as pessoas que eu vou ofertar esse novo produto?
eu deveria ofertar para aquelas que têm a maior propensão de compra. Então eu tenho um modelo que calcula a maior propensão de compra e me diz quais as pessoas que deveriam receber essa oferta. É um projeto muito legal para você ter no seu portfólio também. Priorização de vendas. Quais são os 20% dos clientes que a empresa deveria ofertar um produto para trazer 80% do faturamento? Então, se você tivesse realmente a propensão de compra, você poderia ordenar esses clientes e você poderia usar uma curva para dizer quais são os clientes, quais são os 20% de toda a base de clientes que você deveria fazer uma oferta e que vão trazer 80% do faturamento da empresa. Então, você poderia mapear isso e ter um projeto também sobre isso. Outro projeto de negócio que você poderia colocar no seu portfólio é a previsão de contratação, na mesma linha. Quantos profissionais o time de RH precisa abordar para contratar 90% das vagas abertas na empresa? Então a gente poderia fazer um algoritmo de machine learning que faria uma ordenação dos candidatos dentro de uma lista de candidatos que são potenciais colaboradores. Então, quais são os 20% dessa lista que o RH deveria entrar em contato prioritariamente, que vão preencher 90% das vagas abertas na empresa? Outro projeto é a criação de um programa de fidelidade. Então, quem são os clientes mais valiosos que são elegíveis para participar do programa? Quem são os clientes que trazem o maior valor, que trazem o maior faturamento, que fazem compras mais rápidas? Será que se eu colocar essas pessoas dentro de um programa de fidelidade, eu consigo fazer com que elas gastem cada vez mais ou também trazer alguns outros benefícios para elas e fazer com que elas sejam os clientes referência para que quando eu vá no mercado oferecer a minha marca para outros clientes, eu consiga encontrar pessoas que são similares a esse meu grupo de fidelidade. Então, como que eu construo, poder clusterizar as pessoas, dado alguns atributos para construir esse programa de fidelidade. E por último, redução de CAC. Uma das formas de você reduzir o custo de aquisição do cliente é você encontrar o perfil ideal do seu cliente e depois buscar no mercado consumidor quem são pessoas parecidas ou pessoas próximas dessas pessoas que são digamos assim, as pessoas modelo na sua empresa. Com certeza o esforço seria menor para trazer essa pessoa como seu cliente e, em consequência, o seu custo de aquisição de cliente seria menor também. Bom, e por fim, tem a nossa precificação de produto. Então, qual o preço ideal de venda para maximizar o produto? Você poderia ter um algoritmo de machine learning que poderia variar esse preço, que é o famoso preço dinâmico das companhias aéreas e também das companhias como táxi, Uber, por exemplo. Tem um algoritmo que ele decide qual que é o valor naquele momento, de acordo com oferta e demanda, por exemplo. Eu tinha me esquecido, eu coloquei mais um projeto aqui, que é elasticidade de preço, que é um algoritmo que ele fala para você quantos por cento você pode aumentar do preço do produto para que não caia o número de vendas. Então, até que ponto eu posso esticar o preço e mesmo assim manter o faturamento da empresa. Então, você pode fazer também projetos de elasticidade de preço, que são projetos incríveis para você ter no seu portfólio de projetos. Bom, eu citei aqui com vocês 15 projetos para vocês colocarem no portfólio de projetos. Na comunidade DS a gente já fez 5 deles, então alguns que eu citei aqui estão prontos na comunidade DS, tudo explicado com os vídeos, com os notebooks, as explicações dos métodos, das ferramentas, dos algoritmos, tudo prontinho, só para os membros estudarem e refazerem, colocando isso no portfólio de projetos deles. Bom, se você construir esse portfólio de projetos e realmente tiver um portfólio de projeto com esses tipos de projetos que eu acabei de citar para você, é impossível você ser ignorado pelos recrutadores, porque esses 15 problemas de negócio são 15 problemas que a maioria das empresas enfrentam todos os dias. E se você fizer esses projetos fora da empresa e saber explicar linha por linha de todas as decisões que você tomou, quais os algoritmos você escolheu, por que você escolheu determinado método, por que o método funciona e o outro não funciona, se você conseguir explicar exatamente todas as linhas dos seus projetos, desses projetos desse tipo que eu citei, é impossível você ser ignorado pelo recrutador. Se você for ignorado pelo recrutador, confie em mim, é melhor não trabalhar naquela empresa, porque o valor que você está gerando aqui é inimaginável para qualquer empresa. Qualquer empresa séria que entende o que ciência de dados faz, contrataria você na hora com um portfólio de projetos desse aqui. E por outro lado, esse tipo de projeto no seu portfólio, ele vai preparar você para trabalhar em qualquer tipo de empresa e se destacar profissionalmente.
Porque você vai resolver exatamente esses problemas dentro da empresa. E claro que se você resolver antes, é muito mais fácil você mostrar para as pessoas que você também é capaz de resolver os projetos parecidos dentro da empresa. E lá dentro, com essa mentalidade de resolver problemas de negócio e gerar valor o mais rápido possível, com certeza você vai ter uma carreira exponencial, vai chegar na senioridade muito, muito rápido, com ótimos salários e benefícios. Bom, esse foi então o nosso episódio 6. No episódio 7 eu vou finalizar a nossa série, onde eu vou falar sobre quais as ferramentas que você pode usar para que o seu portfólio de projetos seja encontrado pelos recrutadores. E aí depois disso eu fecho essa série com o nosso workshop de 3 dias, então não deixe de se inscrever aqui no link que está na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Mais informações lá no meu canal do Instagram, @Megron, tem conteúdo diário sobre ciência de dados. SejaDataScientist.com tem projetos de portfólio para você fazer e colocar no seu portfólio. E o canal do Telegram, que é praticamente um grupo de estudo do curso de Python que nós temos gratuito aqui no canal do YouTube. Muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê no nosso último episódio da série. Até mais!